episódio 4 da segunda temporada do Out of Office. Hoje temos connosco Tiago Chardonnay Figueiroa, que é atualmente diretor de e-commerce, supply chain e logística da FNAC Portugal. Olá, Tiago. Olá. Foi difícil, mas lá conseguimos conciliar agendas e arranjar uns minutos para o pôr fora do escritório. Uma ótima iniciativa. Na FNAC há mais de 10 anos, mas antes passou pela Sonai, onde até foi responsável de operações do continente online. Certíssimo. Hoje, qualquer semelhança com o que se fazia há 10 anos atrás é coincidência. Como é que tem sido acompanhar a evolução do e-commerce e o desenvolvimento da logística neste tipo de operações? Tem sido, olhando agora numa ótica de retrospectiva, extremamente interessante, de facto, e provavelmente um pouco disruptivo. Muito na ótica de adaptação, no fundo, da operação ao cliente. Ou seja, nós olhámos há 10 anos atrás, o negócio online não era muito expressivo, tinha um peso relativamente baixo na nossa atividade de retalho, fruto de um cliente que ainda não estava propriamente adaptado àquele tipo de mercado, muito baseado no mercado offline, muito baseado em visitas a centros comerciais, por exemplo, mas também um pouco responsabilidade, provavelmente, de logísticas e de operações logísticas que não estavam tão adaptadas às potenciais necessidades de um cliente. Não era invulgar, se não havia recursos, fechar slots e, portanto, não ter disponível para cliente. Hoje em dia isso é algo completamente, quase que impossível ou impensável. Hoje o que temos que fazer é exatamente o contrário, porque hoje digamos que há 2 ou 3 pontos que precisamos de garantir e que está de forma transversal ao mercado perfeitamente ciente, que é um ponto de conveniência. Portanto, é o cliente perceber, ou a operação logística perceber que aquilo é um mercado, que é um canal de conveniência para cliente e por isso temos que estar lá. E, por outro lado, qualidade de serviço. Ou seja, para ter uma ideia, nós há 10 anos atrás, 12 anos atrás, ter um nível de serviço de 80% num canal online era muito bom. Hoje em dia, o nosso standard é 99% de nível de serviço. Portanto, é algo que parece que foram apenas 19 pontos, mas na realidade estamos a dizer que nos disponibilizamos a, no máximo, falhar 1% das entregas. E isto é algo que parece que só passaram 10 ou 12 anos, parece que havia tempo perfeitamente para progredir, mas foi um desenvolvimento muito até cultural por parte das empresas em mudar o shift daquilo que era a logística mais tradicional, demasiado foco, se calhar, em eficiência e menos em cliente, e hoje em dia muito em cliente, obviamente mantendo a eficiência que temos que manter na operação logística. Primeiro foi a pandemia, depois o confinamento e eis a explosão das compras online. Alguma história ou momento desta fase que tenha sido marcante? E depois também perceber se vocês e a vossa logística estavam preparados para o que aconteceu. Enquanto momento marcante, claramente o momento em que é comunicado o fecho do país, não é? E, portanto, nós aí vivemos, no mercado offline, vivemos muito o encerramento da maior parte do negócio, do comércio que havia disponível, e no mercado online começamos progressivamente e de uma forma, de repente, muito rápida a receber tudo o que eram encomendas, com volumes, não vou dizer nunca antes visto, mas a comparar-se com um belíssimo Natal, um belíssimo Black Friday e, de facto, em pouco espaço de tempo. Principalmente quando ainda por cima o cliente não só não podia ir ao retalho físico, como ainda por cima passou a ser impactado com uma série de necessidades que não tinha. Por exemplo, computadores portáteis. Não havia tanto essa necessidade e passou de repente a haver toda a gente ter essa necessidade. Um facto curioso, não havia webcams disponíveis. De repente, ninguém tinha webcams no mercado para fornecer, porque tal era a procura que tínhamos. E isto, ao mesmo tempo, junto com uma equipa que não só não estava dimensionada para este boom, como ainda por cima foi uma equipa, eu costumava dizer, um bocado de bravos guerreiros, porque se disponibilizaram a continuar a trabalhar numa altura em que nem máscaras havia se nós nos
olharmos 2 anos para trás. Portanto, começámos com uma aventura de umas viseiras, a termos parceiros a produzirem viseiras um bocadinho em cima do joelho, portanto, íamos buscar, fornecer, garantir o maior condições possíveis, mas de facto as pessoas disponibilizaram-se a manter. Nós, na altura, dizíamos que era a última fortaleza que ainda tínhamos erguida, era de facto a operação logística, porque as lojas não podiam estar a trabalhar. E em simultâneo conseguimos de facto beneficiar, direi eu, de alguns trabalhos de desenvolvimento logístico que fomos feito a montante. Poder-me-á dizer se houve alguma felicidade nisso. Olhando para trás eu digo que sim. Felizmente que nos fomos preparando para ter uma ideia. Já nos tínhamos começado a adaptar a ter um processo de outsourcing de recursos humanos para trabalhar. Era algo impensável. Até 2018, 2019, começámos a ter exatamente para nos conseguirmos responder a grandes picos de atividade, na altura muito mais planeado do que quando foi, obviamente, todo o confinamento, mas começámos a perceber os potenciais que tínhamos daí e a começar, se quisermos, a testar parceiros para poderem trabalhar e esses parceiros já nos conhecerem, que era algo que era um risco muito maior se acontecesse. Estávamos a preparar-nos já na altura para ampliarmos para cerca de 50% do nosso armazém. Uma vez mais, começámos com o trabalho 2 anos antes e naquele momento estávamos em condições de alargar o nosso armazém, que seria algo, eu não direi catastrófico, mas muito complexo de trabalhar se não tivéssemos conseguido, porque de repente, de facto, toda a vida da FNAC se concentrou naqueles metros quadrados que nós tínhamos disponíveis da operação. E por isso eu direi que foi uma vez mais, muito espírito de resiliência e de motivação das equipas a continuarem a trabalhar perante todas as adversidades e perante terem familiares, amigos fechados em casa, com um problema de Covid. Como ultrapassarmos a questão de termos equipas, no fundo, espelho em casa, porque isto, quando nós falamos de eficiência logística, quando nós falamos em custos controlados, de repente assumirmos que tínhamos, no mínimo, 1/3 da nossa equipa em casa e que se ia revezando, é uma coisa, direi que um bocadinho absurda, não é? Claro que à data foi a melhor solução que tivemos e não parámos um único dia de atividade, não parámos uma única hora de atividade, exatamente também porque tínhamos este backup plan, no fundo, de irmos rodando as equipas, não só para podermos prosseguir a atividade, como fundamentalmente até para lhes irmos dando algum descanso emocional, se quisermos assim, perante situações de grande pressão, poder estar em casa, grandes situações de grande pressão, quer a nível de trabalho, quer a nível de facto emocional e até equilíbrio com as famílias. E foi este conjugar, no fundo, se quisermos, de momentos que nos fez conseguir ultrapassar, e direi hoje com grande sucesso. Em 2 semanas conseguimos ter uma atividade estabilizada de novo, o que diremos que no mundo de e-commerce é muito tempo, perante as adversidades que foram, acho que foi um bom número, digamos assim. E enquanto homem da logística, o que é que me diz deste consumidor mimado que emergiu com a pandemia? Aquele que compra agora e quer receber já? Eu percebo perfeitamente a pergunta do cliente mimado. Eu acho que é um cliente habituado à rapidez, habituado à velocidade. Porque hoje em dia o que é que nós vemos? Nós vemos um cliente que de facto passou do imediato do físico, em que chegava a uma loja e tinha por norma de imediato o seu artigo, para querer este mesmo comportamento no digital, em que inclusivamente a nossa vida é muito mais rápida no próprio digital. A nível laboral, nós temos reuniões umas atrás das outras, exatamente porque o digital o permite, não há deslocações físicas entre reuniões. Então, o que eu acho é que o cliente acaba por transportar aquilo que era o seu comportamento standard do físico para aquilo que é uma exigência do online, no fundo. E direi também que os próprios operadores habituaram bem o cliente neste aspecto. Porquê? Porque hoje em dia é quase que impensável um operador não dizer em quanto tempo é que vai disponibilizar o seu artigo e, se não conseguir cumprir, portanto, mesmo partindo do princípio que não consegue cumprir, que não acompanhe o cliente e, no mínimo, receba um e-mail, um SMS a dizer:
algo não correu bem e o que é que vai acontecer a seguir. E por isso eu acho que é natural, digamos assim, este comportamento do cliente de exigir o mesmo que sempre se habituou a ter, potenciado também por uma operação logística que conseguiu, na grande maioria dos casos, não apenas na FNAC naturalmente, conseguiu ir acompanhando aquilo que eram as necessidades, ao ponto de hoje, como lhe digo, entregas com prazos superiores a 24 horas já se estranha. Ou até entregas superiores a 30 minutos já se estranha, como temos toda a parte do Q-Commerce, que fez com que o cliente esteja habituado a encomendar agora, para em 30 minutos receber o que quer que seja. Um tinteiro, um livro, uma garrafa de vinho, portanto, algo que complemente aquilo que são as suas necessidades daquele momento. São tempos desafiantes para os profissionais de logística e para as cadeias de abastecimento. O plano B e C estão sempre na gaveta? Eu diria que tem que estar em cima da secretária, quase mais do que na gaveta, porque eventualmente o que vou partilhar é um bocadinho muito sustentado naquilo que é a vida de retalho. Ou seja, o retalho vive muito de atividade promocional, muito de campanha, muito de grandes booms de procura. Se não é o Black Friday é o Natal, se não é o Natal é a campanha de verão, se não é o Back to School, se não é o livro escolar, os preços mínimos, e portanto há muita dinâmica comercial e há muita necessidade de irmos mudando esta dinâmica, ou seja, nós não, se repararmos, o retalho não faz a 100% todos os anos a mesma cadência de promoção, porque também é importante dar algo de diferente ao cliente. E nesse aspecto direi que uma operação logística de retalho já está um bocadinho habituada a ter pelo menos um plano B em cima da mesa. Naturalmente que hoje em dia temos de ter um plano C e que passe muito, no mínimo, por versatilidade, no fundo, de equipas, e cada vez termos equipas menos estanques na sua atividade que sempre fez, que sempre se habituou a fazer aquela tarefa daquela maneira. Não é importante que cada recurso, cada pessoa, seja capaz de fazer pelo menos mais uma ou duas tarefas, exatamente como um plano C que possamos ter que aplicar, e que inclusive é bom para os próprios, porque faz com que nós nos consigamos também autodesafiar, não é? E não cristalizar, exatamente, na função. Portanto, respondendo claramente que tem que estar em cima da mesa e está. E o Tiago é consumidor e fã do online, amante de gadgets, ou em casa de ferreiro espeto de pau? Eu não direi que é em casa de ferreiro espeto de pau, mas não sou o melhor ou heavy consumer, no fundo, do e-commerce. Eu acho que divido um bocadinho aqui, mas até pelo gosto de experimentar formas diferentes de consumo, se quisermos assim, de experiência. Se falarmos, por exemplo, numa ótica muito de gadgets, de não alimentar, portanto, tudo o que sejam soluções não alimentar, tendencialmente e-commerce, claramente, porque nos permite, de facto, fazer muito benchmark entre vários players, permite-nos perceber muitas das características dos artigos, que nem sempre um expert mesmo numa loja consegue ter a 100%. Nós, hoje em dia, transportando para o físico, nós vemos clientes que nos chegam às nossas lojas quase que mais conhecedores do que o próprio vendedor que está e que teve até formação, ou que também é um grande interessado, no fundo, nestas áreas. Portanto, eu aí revejo-me nesse cliente, e às vezes até, muitas vezes, então, em âmbito familiar, com filhos, cada vez estão naturalmente digitais, ainda nos leva mais a isso. Quando falamos mais no consumo alimentar, o tradicional supermercado, gosto muito da experiência de compra e até muito retalho de rua. Hoje em dia, e é curioso porque mesmo ainda antes do Continente Online tinha estado no retalho físico alimentar, portanto no próprio de um hipermercado, vivia alguns anos nessa área, e hoje em dia não é uma área que mais me atrai, não o hipermercado, mas o centro comercial, e portanto aí até gosto muito do comércio de rua, e aí muito também, lá está, se calhar um bocadinho defeito, de ver como é que minis operações de logística conseguem viver e ultrapassar todos os constrangimentos, até de uma entrega, não é? Porque nós, quando falamos de entrega de rua, o carro não pode estar parado mais do que 5 minutos, não pode estar a ocupar a via pública, enfim. Portanto, como é que ultrapassam? Portanto, e aí é um bocadinho a parte profissional também a levar-me para experimentar esses tipos de comércio. E quando se encontrou com a logística e com a gestão das cadeias de abastecimento,
O que é que o seduziu na altura e o fez ficar até hoje? É muito. Eu comparo, eu costumo comparar muito a operação logística e de supply com 2 ou 3 universos que são mais conhecidos de qualquer um de nós. E aquilo que eu senti quando tive o primeiro contacto com a logística foi muito que estamos numa ótica de backstage, ou seja, de alguém que faz acontecer para que outra área qualquer possa brilhar, basicamente. Não é? E é isso que eu acho que se torna fantástico, porque de facto a logística é um mundo dentro de si próprio e que permite que tudo o resto à volta possa acontecer. E isso é algo que nem sempre se tem essa percepção quem só vê do outro lado do palco, basicamente, se quisermos assim. E é isso que se torna até um bocadinho se calhar do meu próprio perfil, de continuar a gostar de inventar formas novas, soluções novas de fazer acontecer, uma vez mais, sem ter que estar com os holofotes apontados obrigatoriamente nesse âmbito. E, portanto, eu acho que nesse será algo que me fascina ainda hoje. E acho que ainda há outro ponto que é, e aí não foi o Tiago, não foi a FNAC, acho que foi o mercado um bocadinho no seu geral, que é nos últimos anos temos conseguido, já há alguns anos temos conseguido também que a logística deixe de ser vista ou encarada ou percebida como aquela área cinzenta que temos que ter para algo que é fundamental para que de facto aconteça depois num algum dos palcos que cada um de nós tenha para fazer acontecer mais à frente. E a pandemia evidenciou muito isso, não é? Claramente. Eu acho que felizmente nós na FNAC começamos a ter essa capacidade de transmitir às restantes áreas um pouco antes da pandemia, mas a pandemia tornou perfeitamente claro e hoje em dia é muito engraçado de vermos em vários comitês serem discutidos quase que KPIs da logística ou de supply como algo natural e como algo que é muitíssimo relevante para que todo o resto do negócio possa acontecer. E ainda por cima é uma área muito fácil de medir, não é? Porque todos nós temos KPIs que não acabam, basicamente, e hoje em dia qualquer um dos nossos colegas quase que consegue identificar, perceber qual é que é o nosso lead time de produção, qual é que é o tempo que estamos a demorar para dar a entrada de um determinado produto, o tempo de transporte, enfim, portanto, e tudo isto já faz parte quase que do jargão corriqueiro do dia-a-dia. Que objeto é que não dispensa no dia-a-dia e porquê? Eu acho que lhe vou responder O telemóvel. Exatamente, ou seja, acho que é aquilo que é o mais standard, não pelo gosto de estar constantemente ao telefone, aliás, hoje em dia é um absurdo, porque a bateria não chega para o dia, mas não tanto por esse gosto, mas muito pela necessidade, obviamente, de estarmos conectados e de sabermos o que está a acontecer. De nos ajudar a nos organizar o dia, e eu acho que é fundamentalmente muito isto, não é? Portanto, eu consigo com o telemóvel rapidamente perceber o que é que se passou nos últimos minutos ou horas, que compromisso é que tenho para hoje, para amanhã, para daqui a 2 dias, para nos conseguirmos organizar, e depois, aí se calhar um bocadinho mais por defeito pessoal, tenho sempre alguma curiosidade em pesquisar o que quer que seja. Podemos falar, por exemplo, de um destino de férias que esteve ou que pensa estar, e eu provavelmente nos próximos minutos estou a tentar pesquisar sobre esse mesmo local. E é engraçado que eu percebi-me disto quando ainda não havia propriamente este nivelamento do consumo de dados a nível da Europa, e estava fora do país e de repente tinha aquele impulso de ir pesquisar algo e disse não, porque senão vou estar a gastar dados que daqui a bocado, em poucos minutos, ficam ao seu pacote. Exatamente. E depois ainda por cima a nível familiar, com filhos, ainda se torna mais importante um telemóvel para os ir entretendo, para poderem também eles próprios navegar, que depois estão sempre a pedir. Portanto, é claramente o telemóvel. Qual é a qualidade que mais admira nos outros e o defeito que tem maior dificuldade em tolerar? Eu diria que a nível de positivo, claramente a transparência e companheirismo, no fundo,
tanto suporte de algo que possa acontecer até de menos bom, mas muito transparência, não haver aqui zonas cinzentas num comportamento, digamos assim. A nível negativo é a falta será mesmo o inverso, portanto é a falta de apoio ou de não ser de facto transparente sobre determinadas ideias, opiniões, ações que queira acontecer e que não seja logo transmitido, e isso acho que é o que mais me custa, na realidade. Agora, pensando um bocadinho no universo FNAC, não é? Eu vou-lhe perguntar um livro, um filme ou uma música que façam parte da sua vida. Eu música, acho que não consigo identificar uma, porque considero-me relativamente eclético e quase que desde os anos 90, agora até há muito pouco tempo, até há dias atrás, vou ouvindo de tudo e de facto gosto muito de todo tipo de música. Pensando em livros, há sempre dois que me vêm à cabeça, que é O Último Acto em Lisboa, porque tem, de facto, é um policial, mas muda completamente ao longo de todo o desenrolar do livro, que eu acho que é um bocadinho isso que nós também temos na nossa vida, não é? Portanto, não há verdades absolutas, não há situações garantidas nem estáticas o tempo, e é muito, muito, muito interessante. E ainda por cima é escrito, não é escrito por um escritor português, mas passa-se em Portugal e, portanto, aqui na zona de Lisboa, e é bastante interessante. E o outro será um escritor mais conhecido, e um livro muito mais conhecido, que é um ensaio sobre a cegueira, e que, pese embora sempre todas as críticas que muitas vezes existem sobre a dificuldade ou não de leitura de livros de José Saramago, é claramente, acho que para mim, um retrato perfeito daquilo que pode ser o ser humano perante situações de cegueira e os comportamentos que tem. Portanto, são claramente os que recomendo como livro de cabeceira, se quisermos assim. Com quem é que não tomava café? Eu acho que não tenho ninguém. Eu sou pessoa de não guardar... Não. Vamos lá ver. Se me perguntar, olhando para o panorama mundial, eu diria naturalmente que, como tudo aquilo que nós estamos a viver agora, seria incapaz de tomar café, por exemplo, com Putin. Não é? É alguém que está completamente no oposto, nem sequer o consigo perceber, portanto, para sequer tentar perguntar o que é que o motivou a isto. Aqui no âmbito mais local, digamos assim, Sim. Ou até mais próximo, não, uma vez mais, não identifico, porque há um dos exercícios que vou tentando fazer sempre, que é não guardar ódios de estimação, não é? Como se costuma dizer, e portanto não há alguém claro que pudesse identificar. Era difícil. E com quem é que gostava de poder almoçar? Acho que com algumas pessoas, algumas provavelmente mais evidentes do que outras, claramente uma pessoa para mim de referência como o Papa Francisco, que eu acho que tem uma capacidade fantástica de ir mexendo e revolucionando ao seu ritmo e ao ritmo que é possível tudo aquilo que são crenças e dogmas e o que está instituído numa igreja católica, com uma aproximação gigante para com as pessoas. Provavelmente ou será sempre um dos papas mais adorados do mundo. Eu acho que isto, numa instituição que ainda há pouco tempo dizia, no mundo democrático, é a monarquia absoluta, é a única monarquia absoluta que ainda existe aos dias de hoje. E, portanto, acho que é super interessante. Por outro lado, acho que uma Kamala Harris, portanto, a vice-presidente dos Estados Unidos, que está a viver e está a conseguir fazer algo que nunca tinha sido antes de acontecer. Portanto, uma mulher, vice-presidente, portanto, com todo o seu histórico, e acho que é fantástico. Portanto, tinha muita curiosidade de a ouvir partilhar aquilo que pudesse naturalmente sobre as suas adversidades e que está a encontrar, e portanto num mundo muito masculino inclusivamente, e portanto como é que está a conseguir ultrapassar. E depois, se calhar, já num âmbito muito mais local e se calhar muito mais clubístico também, um Ruben Amorim, o treinador do Sporting, mas muito nesta ótica de como é que alguém, ainda por cima relativamente novo, chega a um clube que não estava nada bem, quer historicamente, quer num momento mais próximo, e consegue de facto pegar num conjunto de indivíduos e ter um desempenho fantástico, mesmo com muito pouco investimento. E eu acho que isto é, se quisermos, até pode ser algo que dá para transportar para uma área de logística, que é como é que com menos investimento conseguimos fazer mais do que estávamos habituados a fazer. Portanto, eu acho que serão provavelmente as três figuras que seria mais interessante.
E com toda a agitação que se vive na logística, o seu desporto é mais de ginásio ou de sofá? É o mais outdoor possível. Eu não consigo quase que estar sentado no sofá, portanto, entre a atividade de desporto ou jardinagem que seja, ou bricolagem, não consigo. É muito engraçado porque muitas vezes se metem comigo como é que eu ao fim de semana, aos dias de férias, não estou parado, porque acho que o que nós temos de descansar é a cabeça e não tanto o físico nesses momentos, mas muito fazer então exercício em outdoor, seja corrida, seja até jogar pádel, que tenho uma grande paixão, digamos, por essa área, e aí sim, então, sempre que consigo, e aliás tenho que marcar dias fixos, uma vez mais, para que a agenda não se sobreponha a esses momentos. Para si, ser Supply Chain Manager é... Fazendo uma vez mais analogia, como há bocado tinha feito, mas não na ótica de backstage, uma das analogias que fazemos muito também é um bocadinho comparar a empresa, ou de retalho em particular, com o corpo humano. Portanto, Supply Chain Manager é, nesta ótica, o pulmão. Ou seja, se nós olharmos para uma empresa, considero muito que, e em particular retalho, que a cabeça pode ser, por exemplo, uma área comercial muito de pensar o que queremos disponibilizar ao cliente, o coração muito onde está o cliente, portanto, num site, numa loja, portanto, muito essa parte, até de alguma paixão, inclusive associada, e o pulmão para fazer acontecer todos estes órgãos, no fundo, do corpo humano, porque se o cérebro não é oxigenado, não acontece. Se o coração também não tem o apoio do pulmão, também pode bombear, mas não vai conseguir durante muito mais tempo. Portanto, vejo aqui como o pulmão da empresa e dá-me, obviamente, um gosto muito grande, porque permite também irmos sempre, de facto, inovando, apesar de às vezes acharmos que é, uma vez mais, poder ser uma zona cinzenta e não tem um potencial ainda gigantesco para continuar a evoluir. E ficamos por aqui, Tiago. Foi quase tão rápido como comprar online e receber em casa. Completamente. Foi um grande nível de serviço nesse aspecto. Obrigada pela conversa. Muito obrigado pelo convite. Quanto a si, fique ligado. Estas conversas são uma excelente forma de saber mais sobre temas e pessoas que lhe interessam. Para continuar a acompanhar estas conversas pessoais e transmissíveis, subscreva o nosso canal no YouTube ou siga-nos nas redes sociais. O Out of Office está também disponível em podcast. Vejam no nosso site como subscrever.